pecado. Graças a Deus. Então, o assunto, o tema é perdão de pecados. Nós vemos uma passagem muito importante, aonde na verdade conduziram um paralítico até onde estava o Senhor Jesus Cristo. E aqueles que conduziram estavam numa fé tão tremenda que a Bíblia diz que não tinha como eles adentrarem por conta da multidão. Eles abriram o telhado, desceram aquele paralítico na expectativa que aquele paralítico fosse curado da sua paralisia. Portanto, antes do Senhor Jesus curar aquele homem, ele pronuncia dizendo: filho, tem de bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Então nisso nós vemos a importância, o quanto Deus ele se preocupa em perdoar os nossos pecados. Bênção é maravilhosa, almejamos recebermos algo da parte de Deus, muitas das vezes prosperidade, cura, tantas e outras coisas. Mas, na verdade, o objetivo maior do nosso Senhor é perdoar os nossos pecados. Então, observamos que Jesus primeiro, ele diz: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Nisso aí nós compreendemos a importância de sermos perdoados pelo nosso Deus. Porque se não sermos perdoados, nós não obtemos salvação sobre nossas vidas. Nós vemos que na realidade ficamos alegres pela cura de alguém, pela bênção de alguém, mas em tudo isso, irmão, nós não vemos na Bíblia dizendo que há festa no céu quando alguém é curado, quando alguém recebe uma prosperidade. Mas a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Nisso nós observamos a importância. É por isso que Jesus primeiro ele perdoou os pecados daquele homem, então, para depois então realizar a cura. Não é isso mesmo, irmão? É verdade. E uma coisa que eu observo nessa passagem da palavra de Deus é o seguinte: esse homem que foi levado por seus amigos, ele destelhou uma casa, eles destelharam um telhado, não é isso, irmão? Isso. A passagem diz que eles o colocaram diante de Jesus para Jesus o curar. Mas eu gostaria de dizer para vocês que antes de Jesus falar esta palavra, perdoado estão-lhe os pecados, houve um esforço. Houve um esforço da parte dos amigos dele, daquele coxo, para chegar até lá. Ora, ele era coxo. Como era que ele poderia adentrar por um telhado sozinho se não tivesse a ajuda de seus amigos? Então Jesus, olhando para eles todos, creio que ele disse: bons são os esforços que fizeram. Mas ele olhou para o paralítico, o coxo, e disse: olha, perdoados estão. Sabe por quê? Porque só Jesus, ele tem este poder de perdoar. Então é como eu falei aqui anteriormente, que quando a gente recebe o perdão, logo vem a cura da aflição, a cura da ansiedade, a cura do medo. Então tudo isso foi superado nesta passagem, não é verdade, irmão? É verdade. Por conta da multidão ali, eles ficarem até razoando, murmurando em seu coração, dizendo que Jesus blasfemava em dizer: perdoados são os seus pecados.
porque para os fariseus, eles não consideravam Jesus como o Filho de Deus, e na verdade Jesus era Deus ao mesmo tempo. Então eles questionam, dizendo: quem é esse para dizer perdoados são teus pecados? Então é nisso aí que muitas pessoas até têm um ditado que diz que as críticas, elas são construtivas, né? E observamos que quando eles fazem essa crítica ao Senhor, aí Jesus diz: qual é mais fácil? Dizer perdoados são teus pecados, ou dizer ao paralítico levanta e anda? Então naquele momento Jesus primeiro ele perdoou, como estamos narrando, abordando sobre o perdão. Quantas das vezes, irmãs e ouvinte, você internauta, você que nos assiste, você que nos ouve através da rádio, nós esperamos recebermos algo da parte de Deus. Às vezes casais, eles começam a ir à casa do Senhor em busca de uma restauração para o casamento. Às vezes alguém vai à presença de Deus em busca de uma porta aberta, de alguma bênção. E na verdade Jesus muitas das vezes quer primeiro perdoar, Jesus quer primeiro salvar, transformar, para que depois então as bênçãos comecem a acontecer. Então foi isso que Jesus primeiro, ele perdoa. Após o perdão, nós observamos que vem o quê? A cura. Tantas pessoas batem na porta buscando uma resposta, mas é como diz a palavra do Senhor, né, em Provérbio 16 primeiro, que do homem é a preparação do coração, mas de Deus é a resposta da boca. Ou seja, a última palavra é a de Deus, que vale a palavra de Deus. Muitas das vezes nós estamos querendo de uma forma, mas Deus quer agir primeiro de outra forma, para depois nos entregarmos então a vitória. E nós aprendemos que Jesus achou por bem de perdoar primeiro os pecados daquele homem, para depois então entregar a vitória. Porque Jesus, ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Não é isso mesmo, irmão? É verdade, pois a palavra de Deus diz no mesmo versículo 12, diz assim: mas Jesus ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então a gente vê também aqui na palavra do Senhor, neste mesmo capítulo 9 de Mateus, o seguinte, de que quem não libera perdão está doente espiritualmente. E a palavra de Deus diz que quando nós liberamos este perdão, acontece milagres, como ele tomou aqui o seu leito e foi para casa. E diz duas vezes: e tomou a sua cama. Outras traduções dizem: tomou o seu leito e foi para casa. Creio eu no meu coração que, radiante de alegria, aquele homem foi para casa, porque ele tinha uma enfermidade, e essa enfermidade, ela foi curada, e automaticamente a gente percebe de que era algo que impedia de que aquele coxo fosse realmente restaurado. Quando Jesus olhou para ele, ele disse: olha o que está faltando neste homem. É algo muito simples, a liberação de perdão. Por isso que ele perguntou para o coxo: qual é o mais fácil? Eu lhe dizer: perdoados estão os teus pecados, ou toma o teu leito e anda e vai? Então quer dizer, Jesus, ele era a autoridade máxima. Jesus, ele era soberano. Aqui nesta passagem diz que ele era soberano, ele era autoridade aos homens, né? Então poderia surgir a crítica que fosse, poderia surgir a tempestade, o desânimo, o que acontecesse, mas Deus, ele está e sempre esteve, e nunca perderá o comando de tudo e em todos. Por isso que ele liberou perdão e aquele coxo andou, porque Deus é poderoso, não é esse irmão? É verdade. Então, continuando falando em perdão, para fazer muito mais do que imaginamos ou pensamos, né? Nós lembramos daquela passagem do paralítico também,
à beira do tanque de Betesda, em João 5, quando ele jazia 38 anos à beira daquele tanque, esperando uma oportunidade para descer nas águas, para receber a sua cura. Jesus chega ali e fala para ele, o que ele queria que o Senhor o fizesse, e Jesus o cura. Você pode até pensar, mas o que é que tem a ver com perdão? Aí, pulando lá para o versículo 14, nós vemos que depois que esse paralítico também ele foi curado, e Jesus chega no templo e vê ele ali no templo. Uma coisa muito importante é quando o Senhor realiza algo em sua vida, que depois o Senhor contempla você no templo, na casa dele. E Jesus, vendo ele ali no templo, a Bíblia nos diz que Jesus tem um diálogo com ele e diz: olha, não peques mais, para que não lhe suceda ou lhe aconteça o pior. Então nisso nós compreendemos que certamente a enfermidade daquele paralítico era uma consequência, porque antes da vinda de Cristo acompanhava uma maldição da primeira até a terceira e quarta geração. E vemos que os historiadores dizem que as pessoas que traziam maldição, muitas das vezes eram despejadas à beira daquele tanque. Após ser desmamado, era ali tirado de dentro de casa para que não houvesse a maldição dentro da casa. Então observamos que Jesus, ele certamente perdoou também, além de curar aquele paralítico, Jesus lhe perdoa, porque quando chega no versículo 14 de João 5, a Bíblia nos afirma dizendo que Jesus diz: olha, não peques mais. Então Jesus, ele nunca concorda com o pecado. Ele nos dá a oportunidade de se arrependermos, de se chegarmos a ele, mas ele não concorda com o pecado. Ele abomina, ele aborrece, e ele espera as pessoas se chegar para ele para receber a regeneração, o perdão, a purificação, porque é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. É verdade. A palavra do Senhor diz em João 3,16 que ele amou de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando diz assim, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão em um dia? Aí Jesus respondeu, o rapaz disse, 7 vezes 7, ele disse, não, se possível 70 vezes 7, né? Então, Jesus, ele se entristece. Jesus, ele, na sua totalidade, ele se entristece com o pecado que há no ser humano, porque o ser humano, ele é carente do perdão, ele é carente da presença do Espírito Santo dentro de si. E só haverá essa liberalidade quando o ser que pecou pedir perdão, se arrepender, porque ele mesmo diz que nós devemos nos humilharmos para que possamos obter a graça. É verdade, graças a Deus. Então é isso aí que, na verdade, precisamos do perdão dos nossos pecados. Também na passagem que eu disse assim, um minutinho, que eu lembrei agora, falando sobre o sangue, né? Havia também uma mulher que sofria há 12 anos com o fluxo de sangue, e ela já tinha gastado toda a sua fortuna, né? Tudo quanto tinha, e não sabia o que era que ela tinha. Mas chegando em Jesus pela fé, porque também, perdão, você tem que ter fé, você tem que acreditar, você não tem que se esmorecer ou ficar triste ou envergonhado de pedir perdão. Não, o perdão é uma dádiva de Deus, o perdão é algo que transforma o coração. E aquela mulher, pela fé, ela só tocou, e Jesus disse, de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Aos discípulos olha para ele e diz, como mestre? Se toda a multidão te aperta, como dizes tu agora,
de mim saiu poder. Aí ele disse, não, de mim saiu virtude, algo diferente. Então era alguém que há 12 anos, olha, muitas vezes as mulheres sofrem por passar 4 dias em um mês. Você avalia, meu amado, minha irmã, uma mulher passar 12 anos com fluxo de sangue, somente ele, Jesus de Nazaré, para fazer este milagre na vida daquela mulher, que já não tinha mais onde ir buscar recurso nenhum, somente o de Deus, somente ela e Deus. Foi quando ela correu para aquela multidão e tocou na orla do vestido de Jesus, e ele sentiu que dali ela ia obter a sua cura, e realmente foi curada. Graças a Deus, não é isso, irmão? É verdade. Então, ainda falando sobre perdão, nós observamos em João 8, quando nos conta a história daquela mulher adúltera, a qual ela foi pega adulterando, e os fariseus ali levaram para ver a ação do Senhor Jesus, para ver se ele ordenaria que apedrejasse aquela mulher. Mas Jesus, na sua sabedoria, porque como a irmã citou em João 3,16, que ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, né? E a missão dele não era para matar. A missão do nosso Senhor Jesus, em João 10, parte B, diz que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, o inimigo ele faz de tudo para acusar. E a Bíblia então relata que os acusadores queriam lhe apedrejar. Mas Jesus diz, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Só que quando chega no versículo 11, nós observamos que Jesus, mesmo perdoando aquela mulher, diz, mulher, cadê os teus acusadores? Aí ela não a viu. Então observamos que Jesus falou, eles não te condenaram? Ela falou, não. Jesus falou, também não te condeno, porém vai e não peques mais. Então nós vemos uma grande importância quando nós alcançamos o perdão, quando nós pecamos, porque uma coisa é pecar e outra coisa é viver na prática do pecado. Todos nós somos pecadores, somos falhos, mas todavia o Senhor nos perdoa, e quando Ele nos perdoa, nós temos que lutar para não vivermos mais pecando, né? Na prática do pecado. Pecamos às vezes por palavras, pensamentos, obras, mas em relação a viver na prática do pecado, isso não cabe mais ao cristão, porque nós vemos que lá em Provérbios, capítulo 28, versículo de número 13, Jesus falou, ou seja, a palavra diz, o rei Salomão, melhor dizendo, escreveu dizendo que aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Então precisa confessar e deixar para alcançar a misericórdia da parte de Deus, para o Senhor perdoar e nós não voltarmos mais a praticar, né, a viver na prática do pecado. Porque, irmão, também existe, né, até aquelas pessoas que premeditam ali um pecado premeditado, de não vou pecar porque Deus é amor, Deus vai me perdoar. Então, na verdade, quando alguém toma essa atitude, entristece ao Senhor. O Senhor, Ele nos perdoa, e é para nós lutarmos para vivermos em separação e santificação, receber o perdão e não voltarmos a praticar, a viver, a sermos o velho homem mais. E se for aquela pessoa que não teve um encontro ainda com o Senhor, então é importante que a pessoa se chegue para o Senhor, peça perdão, porque o Senhor, Ele é o maior interessado a perdoar os pecados, e não há pecado que o Senhor não perdoe. Nós vemos que, até eu citei aqui na live passada, sobre a história de Judas e a história de Pedro.
né, que Judas ele traiu, e quando ele traiu o Senhor, ele não buscou um arrependimento, ele não procurou se arrepender, mas ele entrou em desespero. Quantas pessoas que entram em desespero a se considerar-se um pecador e acham que não tem mais jeito? Quantas das vezes nós não evangelizamos pessoas e elas dizem, não tem mais jeito para mim, não tem mais jeito para o meu problema, então entra em desespero e até se suicida espiritualmente falando. Mas Pedro não, Pedro ele nega o Senhor, e a Bíblia diz que quando ele se arrependeu, quando o galo canta, que ele lembra que tinha negado, que conhecia o Senhor, a Bíblia diz que ele chora amargamente e ele alcançou o perdão de Deus. Verdade. A palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus, ela se cumpre cabalmente na vida daquele que se entregou, daquele que recebeu Jesus Cristo no seu coração como Senhor e Salvador da sua vida. E eu lhe digo nesta noite, não pense que o Senhor Jesus lhe abandonou, ou que você não tem mais jeito, ou até mesmo que ninguém lhe ama, ou que está com complexo de inferioridade, ou até mesmo dizendo que sua vida chegou ao fim por causa da pandemia, ou dizendo que você tem um pecado tão grande, que jamais será perdoado. Não se acuse, não faça tamanha acusação contra si próprio, porque nesta noite eu tenho uma grande notícia para lhe dar, que Jesus, ele lhe ama, Jesus, ele quer lhe perdoar, ele quer lhe restaurar e fazer de você um vencedor, uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados. E será perdoado aquele também que aceitou Jesus, recebeu Jesus, ele vai reconhecer o seu perdão, o seu pedido, porque aqueles que aceitam Jesus, o Espírito Santo testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. Não é isso, irmão? Amém, é verdade. O Senhor está de braços abertos, esperando, né, você se chegar para Ele, né? Anteriormente também nós andávamos desgarrado, aí, sendo escravo do inimigo, muitas das vezes o inimigo falando ao nosso coração, à nossa mente, que não tinha mais jeito, que não tinha solução, e até mesmo as pessoas, né, ao nosso derredor, como eu fui vítima, muitas das vezes as pessoas diziam, para esse aí não tem jeito mesmo, mas Deus olhando lá do céu, e o Senhor já tinha planos de me resgatar, como resgatou a irmã, a nossa irmã Saúde, nosso irmão Gilmar, e todos aqueles que se chegam, porque nós vemos lá em Tiago capítulo 4, versículo de número 8, dizendo assim, chegai-vos a Deus, e Deus se chegará para vós. Então isso é muito importante, nós se chegarmos para o Senhor. Vamos ouvir também a nossa irmã Saúde, né, dar uma palavra aqui falando alguma coisa a respeito de perdão. Graças a Deus. Amém. Sabemos que não é fácil, né? Muitas vezes as pessoas julgam, maltratam a gente, né? Com palavras, com tudo, mas que estamos vivenciando momentos assim, mas que Deus é o Todo-Poderoso e Ele nos conhece, né? E Ele faz com que a gente, muitas vezes, quando somos magoados, o Espírito Santo mexe com a gente e faz com que a gente perdoamos, né? Como diz lá. E como a gente devemos perdoar, né? Mas perdoar de coração, não só da boca para fora. Verdade. Né? Que muitas vezes as pessoas dizem, eu perdoei, mas não libera o perdão. Tem que liberar. Eu acho que você perdoar é você... Tem que falar, tem que confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Não é fácil, né? Muitas vezes, mas, como diz a Bíblia, né? Quem não perdoar, não será perdoado. Né? E iremos louvar um hino, né, Gilmar? Quem tem raiz, por enquanto.
E não é fácil, né? Muitas vezes a gente passa por muitas lutas, provações, né? Às vezes as pessoas que mais a gente amamos, gostamos, nos magoam, mas que possamos perdoar. A todo momento é tempo de perdão, porque se não perdoarmos, não seremos perdoados, né? Eu não sou sábia que meus pastores, né, a vida. Mas Jesus dá sabedoria, ele diz, peça a todos, que eu dou liberalmente. Fácil não é perdoar, mas quem não perdoa não é perdoado. Como João pediu sabedoria. Então, irei louvar com hino, né? Só que ele tem raiz, aquele lá que... E em seguida ele vai passar para o pastor. Né? Lá, Paulina. Meu Jesus também, eu sei. Muitas vezes a gente passa por lutas, provações, né? Mas Deus é todo poderoso, Ele nos ajuda, nos molda e faz com que a gente aprenda com as lutas, né? As dificuldades e com Ele somos mais do que vencedores. Né? Acho que é Pedro, né? Que pergunta a Jesus quantas vezes devemos perdoar. Nosso irmão. Não, nosso irmão, 7 vezes ele não, mas 70 vezes 7. Imagina aí por dia. Então temos que perdoar sempre, né? Liberar perdão. É igual a desculpa. É difícil. Tem pessoas que. Por favor. Tem pessoas que. Me perdoe. Jesus. É assim. Me perdoe. Liberar perdão. É igual, me perdoe. Licença, desculpa, por favor. É igual. Só que o perdão é mais profundo. Sabemos que não é fácil, né? Mas devemos sempre ir ao Senhor. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim.